Começou? Deixa eu ver aqui se eu consigo me ver. Já está? Olha só, estou aqui ao vivo. Deixa eu mandar o link para um amigo meu que me pediu que eu enviasse assim que eu conseguisse entrar. Só um segundinho, queridos. Opa. Estou ao vivo. Só um segundo, queridos. Pronto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Queridos, sempre que a gente vai para um retiro, acontece um monte de coisa em cima da hora. Às vezes é o pneu do ônibus que fura, às vezes é o motorista que atrasa, ou algumas pessoas que acabam chegando um pouquinho mais tarde e o ônibus tem que esperar para que eles possam sair. E hoje a gente está começando uma nova fase na minha vida e também no meu canal do YouTube e do Facebook. E por ser um retiro online, o primeiro que a gente está fazendo dessa forma, com uma estrutura um pouco melhor, eu também imaginava que haveria algumas coisas acontecendo em cima da hora que a gente teria que resolver. E de fato houve uns probleminhas técnicos que a gente tinha que ter começado às 5 horas da tarde, esse era o plano, e está começando apenas agora às 18h40. Mas mesmo assim, eu espero que seja um momento tão bonito, tão especial para as nossas vidas, que esse atraso não tire o brilho, não tire a alegria desse momento. Eu quero começar com uma oração, consagrando a Deus esse tempo, esse encontro nosso, desejando que Deus faça algo muito especial nas nossas vidas através desse encontro de hoje. Vamos falar com o nosso Deus? Pai querido, eu estou com a emoção aqui à flor da pele, Pai. A alegria está à flor da pele também, Pai. São tantas emoções, são tantos sentimentos, Pai, que se unem agora aqui nesse grande encontro contigo e com todos aqueles que estão assistindo ao vivo e com aqueles que vão assistir a gravação desse encontro, Pai, assim que estiver disponível. E eu te louvo e te glorifico porque esse sonho nasceu primeiro no teu coração. E só por isso é que podemos estar realizando isso agora, Pai. Senhor querido, muitos dos amigos, dos meus seguidores no Facebook estão nessa expectativa do que vai acontecer e eu também estou nessa expectativa, Pai, porque sei que é o Senhor que realiza as coisas através de nós. E eu quero declarar uma dependência plena do Teu Espírito Santo, Pai, uma dependência plena do Senhor, para que esse tempo seja um tempo em que o Teu poder nos renove, nos fortaleça, nos alegre, trate do nosso coração como só o Senhor sabe tratar, como só o Senhor pode, Pai. De tal forma que aqueles que estiverem compartilhando aqui conosco sintam que valeu a pena passar esse tempinho juntos aqui, Pai. Quero entregar esse tempo nas Tuas mãos, Pai. Que seja o Teu Espírito a nos conduzir, a nos dirigir nesse encontro, Pai, nessa série de encontros, e que cada momento, Pai, seja agradável ao Teu coração e seja bênção para aqueles que estão nos assistindo. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, já faz um tempinho que eu procuro dedicar pelo menos 15 a 20 minutos por dia no meu momento de oração, no meu momento de encontro pessoal com Deus. E na quarta-feira, por algumas coisas que aconteceram, por alguns compromissos, eu não pude ter de manhã o meu momento de oração. E quando foi umas 10 horas da noite, 10h15 mais ou menos, eu me lembrei que eu não tinha ainda vivido aquele meu momento mais dedicado de oração, como eu gosto de fazer. Eu então me ajoelhei na beira da cama e comecei a conversar com Deus. E quando eu estava ali falando com Deus, eu fiz uma pergunta para Ele. E é uma pergunta que eu sugiro que você também faça. E é uma pergunta que me abençoou profundamente. Eu falei assim para Deus, falei, meu Deus, o que eu poderia fazer ainda hoje, antes de ir dormir, e que mais alegraria o teu coração? Eu vou repetir a pergunta para você aprender e passar a perguntar isso para Deus também. Eu falei assim, Senhor, o que eu posso fazer ainda hoje, antes de dormir,
e que mais vai alegrar o teu coração. E eu prossegui orando, falando de outros temas, de outros pedidos. E em um determinado momento, quando eu estava ali conversando com Deus, veio na minha mente uma lembrança dos retiros espirituais por ocasião do carnaval, que eu já participei e que alguns eu estive à frente dirigindo através lá do acampamento da Primeira Igreja Batista de Niterói. E quando me veio aquela lembrança dos retiros, e esse ano eu estou cuidando da minha mãe, que está passando por um momento de saúde um pouco delicado, eu não tenho condição de viajar para ir num retiro, e eu fiquei pensando que outras pessoas também poderiam estar vivendo o mesmo momento, a mesma situação, de não ter a disponibilidade de viajar e participar de um retiro. E eu lembro que já tem talvez uns 3 ou 4 anos, na época sem essa estrutura melhor que eu estou tendo agora, eu simplesmente peguei meu celular e comecei a transmitir como se fosse um retiro online também. Mas esse ano eu não pretendia fazer isso. Só que quando eu estava naquele meu momento de oração, me veio um desejo muito intenso de fazer esse ano de novo. Só que já estava em cima da hora. E para preparar tudo, eu tenho esse propósito de começar o canal, mas isso até ia demorar um pouquinho mais. Mas eu senti um desejo tão forte de fazer isso já a partir dessa sexta-feira, exatamente como eram os retiros lá na Primeira Igreja Batista de Niterói. A gente ia na sexta-feira à noite e já na sexta, nos retiros que eu dirigi, a gente já fazia aquele culto de abertura na própria sexta-feira, para que houvesse aquele impacto da presença de Deus naqueles que estavam chegando ali. E eu senti o desejo de fazer exatamente dessa forma. Então, vamos ter a pregação de hoje, como se fosse aquele momento em que a gente está chegando no retiro, cheio de expectativa, cheio de alegria, naquela sensação de ficar imaginando o que Deus tem para nós, o que Ele reservou para nós nesse período. E todos os dias, às 8 horas da manhã e às 5 horas da tarde, nesse sábado, domingo, segunda, terça-feira, estaremos juntos também. E o último vai ser na quarta-feira, 8 horas da manhã, o culto de despedida. E, queridos, qual vai ser o tema que a gente vai compartilhar durante esse período? Nessa quarta-feira, pela manhã, eu preguei uma mensagem no culto lá do Tribunal de Justiça, onde eu prego toda a segunda quarta-feira de cada mês. Eu preguei uma mensagem mostrando a respeito de como é aquela noção do templo. A Bíblia fala sobre isso, sobre o templo que Deus mandou Salomão construir e o templo que hoje somos nós como morada do Espírito Santo de Deus. E foi uma mensagem que Deus abençoou profundamente. Todos que estavam lá foram muito tocados pela presença de Deus. E esse tema vai ser partido em pedaços para que eu possa explicar melhor, porque lá foi uma mensagem muito resumida, muito espremida. Mas já que no retiro normalmente a gente tem tempo, eu quero compartilhar esse assunto de uma maneira um pouco mais tranquila, um pouquinho mais detalhada com vocês. E o tema dessa série de mensagens vai ser exatamente esse. Eu quero ser um templo do Espírito Santo. Eu quero ser um templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus habita no coração de todo aquele que crê, no coração daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Jesus e o Pai vêm e passam a fazer morada naquele que se entrega a Ele, naquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E é exatamente esse o tema que nós vamos compartilhar ao longo dessas mensagens. Eu coloquei uma foto um pouquinho mais cedo, antes de começar agora aqui essa live, e talvez até alguns de vocês perceberam que tinha aqui alguns apoios embaixo desse armário. Eu comprei, na verdade, são 3 armários que estão aqui, um do ladinho do outro, para colocar como pano de fundo para fazer tanto essa série de mensagens como as próximas que eu farei daqui para frente. E eu tenho que confessar para vocês que o armário ele era um pouco baixinho e não dava a altura para colocar aqui atrás da maneira que precisava ser.
Então a gente teve que correr, eu e o Lucas, que está aqui me ajudando aqui nos bastidores, a gente teve que levantar os armários, eu coloquei uns apoios embaixo de cada armário, coloquei aqui alguns objetos que foram marcantes em alguns momentos da minha vida, que eu queria que fizessem parte desse cenário. Até quero rapidamente explicar para vocês o que é que tem aqui. E logo após a gente já vai começar essa primeira mensagem. Você já vai poder tranquilizar um pouco mais o coração, e eu também, porque eu também estou tomado aqui por essa emoção de estar inaugurando esse trabalho novo com vocês. Mas eu queria que vocês soubessem por que esses objetos que estão aqui atrás, nesses 3 armários que estão compondo esse cenário dessa live que vocês estão assistindo. Durante muito tempo na minha vida, e desde o primeiro dia, na verdade, que eu entrei no seminário, com o propósito de me preparar para ser um pastor, eu tinha desejo de um dia também me tornar professor do seminário, ser um professor no seminário. E quando eu me tornei professor no seminário, eu comprei essa primeira caixinha aqui, ainda do tempo do quadro negro, do quadro de giz. Ainda tem aqui alguns giz que sobraram desse primeiro momento em que eu comecei a dar aula no ano de 2005, e está até o meu nome ainda aqui, professor Marcelo Scandarani, texto de João, capítulo 21, versículo 17, que era o texto bíblico que eu queria que fosse a base das minhas aulas. Então esse apagador, ele tem que compor esse cenário, porque ele marca um momento muito bonito da minha vida quando eu me tornei professor no Seminário Teológico Batista de Niterói. Essas bonequinhas que estão aqui atrás, elas têm o nome de Matrioshka, é um dos símbolos da Rússia. E essas bonecas abrem e todas elas cabem uma dentro da outra e ficam todas ali dentro daquela boneca maior. E eu vejo isso como um símbolo do discipulado. Por quê? O propósito desse encontro que eu estou fazendo aqui não é só que você seja abençoado. Não é só que a sua vida seja tocada pela presença de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Mas o grande propósito desse encontro é que você seja tão tocado pela presença de Deus, seja tão tratado pela presença de Deus, que você consiga ajudar outras pessoas, que você consiga levar um pouco disso para alguém que está precisando, como um grande dominó que vai alcançando grandes distâncias. Então, do mesmo modo como cada boneca dessa, ela consegue formar, ela consegue guardar uma outra, que vai guardando uma outra, que vai guardando uma outra, eu vejo nisso um símbolo de você se fortalecendo na presença de Deus, você se enchendo do Espírito Santo de Deus, e aí a sua lâmpada que estava apagada se torna acesa, e você consegue ser instrumento de Deus para levar essa luz para mais alguém, para ser instrumento de Deus na vida de mais alguém. E essa pessoa a quem você vai ser instrumento de bênção, o desejo é que ela também se fortaleça no Senhor, que ela também se aproxime mais de Deus, para que ela seja bênção na vida de uma outra pessoa, formando esse grande dominó, formando essa sequência em que um vai sendo bênção na vida do outro, que vai sendo bênção na vida do outro, que vai sendo bênção na vida do outro, até a gente perder de vista até onde que isso vai. Também aqui do meu lado tem um prato que eu comprei quando eu viajei há alguns anos atrás, lá para uma cidade que eu amo muito, que é a cidade de Águas de Lindóia. E está escrito assim nesse prato: o melhor espelho é um velho amigo. E aqui a imagem do portal da entrada da cidade de Águas de Lindóia. Eu coloquei esse prato aqui, queridos, montando esse cenário, porque eu acho que todas as vitórias que a gente alcança na nossa vida, além da presença de Deus, além do poder de Deus, a gente também recebe ajuda de pessoas, de amigos verdadeiros, de amigos e amigas que passam pela nossa vida, que marcam a nossa vida e nos ajudam a alcançar os lugares altos, nos ajudam a alcançar as vitórias da nossa caminhada. É muito interessante que dizem que um homem foi visitar o escritório de um grande executivo e quando chegou lá, ele viu um quadro muito estranho na parede. Um quadro de uma tartaruga sentada em cima de um muro alto, e a tartaruga sentada bem em cima do muro. E o homem
que entrou lá no escritório daquele grande executivo, que viu aquele quadro estranho, falou: escuta, mas que quadro esquisito é esse? Uma tartaruga sentada em cima de um muro? O que significa isso? E aquele grande executivo respondeu o seguinte: quando a gente vê uma tartaruga sentada num muro, é porque alguém ajudou ela a subir até lá. Ela não ia ter conseguido subir sozinha. E eu coloquei esse quadro aqui no meu escritório para eu lembrar de todos os amigos e amigas, de todos aqueles que somaram forças para me ajudar a vencer os desafios e chegar até aqui, onde eu cheguei. Se eu estou hoje aqui, disse aquele executivo, é porque pessoas foram colocadas por Deus, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que foram somando forças para me ajudar a chegar onde eu cheguei. E essa palavra eu também aplico para mim. Eu coloquei esse prato que diz que o melhor espelho é um velho amigo, porque Deus usou muitas pessoas para me ajudar, para me abençoar, para eu estar hoje aqui iniciando esse retiro online com vocês. E é o meu modo de lembrar a minha gratidão. Eu sei que esses amigos e amigas que estão me assistindo sabem que são cada um deles que eu estou querendo me referir. Eu não quero citar nomes agora aqui, porque eu poderei esquecer algum, até porque eu estou bastante emocionado também, mas é a lembrança, é um símbolo da minha gratidão a todos aqueles que têm me apoiado e me ajudado para que eu pudesse chegar até aqui ao longo de toda a minha vida. Da mesma forma, esse quadro, onde está escrito assim, o Bom Pastor, foi um quadro que eu recebi de alguns colegas do meu seminário, quando eu estava estudando no seminário. Um colega específico, um amigo, sentiu no coração esse desejo de me dar de presente essa pintura como um símbolo do sentimento que ele via no meu coração, segundo ele, de que eu seria um bom pastor. Então eu guardei uma ovelhinha para lembrar dos cuidados, do carinho e do tratamento que a gente deve ter com as pessoas que nos procuram, nos pedindo ajuda, nos pedindo orientação, nos pedindo conselhos, aqueles a quem Deus põe ao nosso alcance para que a gente possa apoiar. É um símbolo e uma lembrança do meu chamado pastoral, com todas as lutas e desafios, que eu nunca me esqueça do chamado pastoral que Deus colocou na minha vida. E esse símbolo aqui, dessas bolinhas, alguns de vocês conhecem isso. Quando você puxa uma dessas bolinhas aqui, a última se mexe. As do meio normalmente ficam quase que paradas, mas a última se mexe. Qual é o símbolo que está sendo representado nesse objeto aqui? Também é um símbolo semelhante àquele ali da matrioshka. É eu me fortalecendo em Deus, sendo bênção na vida de alguém, que vai ser bênção na vida de mais alguém, que vai ser bênção na vida de outro, de outro, de outro, até que a gente não consegue medir até onde isso vai, queridos. Esses são os símbolos que estão representados. E tem aqui um livro, Jesus Cristo está voltando, do pastor Davi Gomes. O pastor Davi Gomes foi um homem de Deus que marcou o evangelho no Brasil de uma forma muito linda. É uma das pessoas que eu tenho como referência para a minha vida, pastor Davi Gomes, dentre outros que ao longo do tempo eu teria oportunidade de comentar. Mas esse livro é uma lembrança do lindo trabalho do pastor Davi Gomes e do exemplo que eu tenho nele ao construir e dirigir durante muito tempo a Escola Bíblica do Ar, o Edifício da Fé ali no centro do Rio. Eu louvo e glorifico a Deus pela vida do pastor Davi Gomes, que já está com o Senhor, celebrando a presença dele. Queridos, ditas estas palavras, eu acho que agora a gente já pode compartilhar a palavra de Deus. Já situei vocês aqui no meu quarto, onde estamos fazendo essa transmissão. E eu quero orar agora especificamente pela mensagem. Eu queria que você se sentisse do mesmo modo como você se sentia quando você participava dos retiros. Alguns dos que estão me assistindo participaram comigo de retiros lá no acampamento da Primeira Igreja Batista de Niterói. Outros que estão assistindo tiveram a oportunidade também de me ver ministrando no acampamento da Primeira Igreja Batista de Rio Bonito, que durante alguns anos eu estive com a juventude fazendo essas pregações do retiro de carnaval.
também alguns irmãos da querida Igreja Batista Belém, de Olaria. Várias vezes eu fui também em retiros com eles ali em Nova Friburgo e também em algumas outras cidades, e sempre eles me davam oportunidade para pregar uma das mensagens. Pastor Aloísio, querido, e antes também o pastor Arnaldo Diogo dos Santos, que também foi um homem de Deus que marcou profundamente a minha vida. E eu queria que você se sentisse agora no retiro. E prepara o teu coração para esse momento. Eu lembro que quando eu ia para um retiro, eu ficava naquela expectativa do momento da pregação. E normalmente sempre era uma chance de Deus trabalhar de forma muito profunda a minha vida. E eu queria que isso acontecesse também com você. Feche os seus olhos, se você puder. Abra o seu coração. E vamos orar mais uma vez, pedindo agora especificamente por esse tempo da pregação, da primeira mensagem, desse compartilhar, para que Deus use esse tempo da forma como só Ele pode, como Ele só consegue fazer. Só Ele pode. Eu estou aqui, mas me coloco completamente nas mãos dEle. Abra o seu coração para que Deus consiga fazer uma obra muito bonita em você também, através dessa mensagem. Vamos orar? Pai querido, só o Senhor sabe a luta gigante que foi para a gente estar junto agora aqui transmitindo essa mensagem, Pai. Só o Senhor sabe cada desafio que teve que ser superado, cada obstáculo que se levantou, Pai, e a forma como fomos vencendo cada um deles para iniciar esse trabalho aqui, esse retiro online. Pai, muitos de nós que estamos acompanhando essa mensagem já participamos tantas vezes de retiros e era tão bom a comunhão com os irmãos, a alegria, os momentos de brincadeira, os momentos de esporte, mas o tempo mais inesquecível eram os momentos espirituais, Pai. Os momentos em que a gente parava tudo para te buscar, sem ficar olhando para o relógio, porque ali a gente não precisava se preocupar com isso, sem ficar na ansiedade de poder, no final do culto, correr para pegar o carro, pegar o ônibus para ir para casa. Todo mundo ia ficar ali. E a gente podia te buscar, Pai, de coração tranquilo, de coração sem pressa alguma, Pai. Apenas querendo buscar a Tua face, apenas querendo experimentar o Teu poder, apenas querendo buscar a Tua presença, Pai. E eu queria clamar, Pai, para que fosse assim nesse momento agora também, Pai. Eu te louvo e te glorifico porque é muito claro para mim que eu não teria capacidade humana para dirigir essa mensagem, para dirigir esse retiro online com os meus irmãos, mas o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, Pai. O Senhor é o Deus que tem poder de falar através de pessoas, mesmo com todas as nossas dificuldades, Pai, mesmo com todas as nossas limitações. O Senhor percebe quando um coração está te buscando de verdade. O Senhor percebe quando alguém está querendo a tua presença, Pai. Quando alguém quer viver esse encontro profundo e verdadeiro contigo. E eu te peço que seja realmente assim, Pai. Usa a minha vida como só o Senhor pode fazer, Pai, para compartilhar a tua palavra viva e eterna ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando nesse momento, Pai. Alguns até com saudade de me ouvir pregar. Outros que já tiveram oportunidade mais recente. Mas que cada um deles, Pai, seja profundamente alcançado pelo toque do Teu poder, pelo toque da Tua presença, do Teu amor, através da Tua palavra pregada. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos queridos, eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias, por favor, no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 8 até o versículo 15. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 8 até o 15. E diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Ramate e desde o rio do Egito,
E no 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado por 7 dias a dedicação do altar e por 7 dias a festa. E no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, alegre e de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra para a nossa vida e para o nosso coração. Amém. Irmãos queridos, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles estiveram escravos durante muitos anos lá no Egito. Quando chegou o dia da libertação, e a Bíblia narra isso de maneira muito bonita e com muitos detalhes, o povo sai do Egito, vai caminhando na direção que Deus ordena, e num determinado momento eles se deparam com o mar, com o grande mar vermelho, impossível aos olhos humanos de ser atravessado. Moisés entra numa ansiedade, numa aflição, mas Deus diz para ele que ele não precisava ficar assim, que ele veria um grande milagre. E Deus abre as águas do Mar Vermelho, e Moisés e todo o povo de Israel passam a pés enxutos, e eles vivem um milagre, algo extraordinário que somente Deus poderia fazer. E eles saem dali sem saber se aquilo era sonho ou se era verdade. Tão marcante foi aquele momento e aquele milagre. E logo após eles passarem o Mar Vermelho, Deus começa a dar a Moisés várias orientações sobre como seria a vida dali em diante, sobre o que eles deveriam fazer a partir daquele momento. E uma das orientações que Deus dá a Moisés é que ele fizesse uma tenda especial onde seria colocada a Arca da Aliança, que ele também deveria fazer. Ele deveria fabricar uma caixa onde estariam ali as tábuas dos 10 mandamentos. A tampa dessa caixa era chamada de propiciatório, onde era espargido o sangue do sacrifício, e essa arca ela deveria ficar numa tenda que seria feita de modo especial para abrigar aquela caixa, aquele tabernáculo, aquele objeto que simbolizava a presença de Deus na terra. E queridos, é muito bonito, depois você pode olhar lá no Antigo Testamento os detalhes de como era o momento da entrada que Moisés fazia todos os dias na tenda para ter o seu momento ali de comunhão com Deus. Ficavam todos em pé nas portas das tendas, das suas próprias tendas, vendo Moisés entrar. A glória de Deus se manifestava numa nuvem brilhante que vinha na direção daquela tenda. Moisés entrava e ali ele tinha momentos de maneira muito íntima com Deus para receber as orientações daquilo que Deus desejava que o povo fizesse.
Mas, queridos, foi passando o tempo, foram passando os anos, durante muito tempo, a presença de Deus estava simbolizada ali dentro daquela tenda. E depois de alguns anos, quando Davi já havia se tornado rei de Israel, Davi estava na sua casa confortável, feita de madeira de cedro, uma casa muito bonita, muito bem ornamentada. E ele disse assim: puxa, eu estou numa casa tão confortável, numa casa tão bonita, e a arca do meu Deus está numa tenda, num lugar tão simples, já desgastado pelo tempo, pelos anos. Ele falou: eu gostaria de construir um edifício, um templo mesmo, consagrado ao nome do meu Deus, para que ali ficasse a Arca da Aliança, para que ali ficasse o objeto que simbolizava a presença de Deus na terra. E quando ele está orando a Deus sobre isso, Deus diz: Davi, você não pode construir esse templo, porque você, nas suas muitas guerras, as suas mãos já derramaram muito sangue. Você não pode construir esse templo. O seu filho Salomão será rei, será um homem de paz, e ele vai construir esse templo para mim, não você. Mas, queridos, mesmo Davi não podendo construir o templo, ele ficou tão feliz com o seu propósito de dedicar um lugar especial para abrigar a Arca da Aliança, que ele pega vários dos seus próprios bens e entrega para que esses materiais fossem usados na construção do novo templo. E ele pega também da sua própria fortuna para fazer essas ofertas e faz ali uma preparação de materiais, prepara os mapas de como ele queria que fosse, ele fez a planta de como deveria ser aquele templo maravilhoso. E esse texto que eu li de 2 Crônicas, capítulo 7, é o momento em que Salomão consagra a Deus o templo que ele havia feito, em que ele entrega a Deus o templo que ele havia feito. E nesse texto, Deus diz de maneira muito clara para ele que todo aquele que orasse voltado para aquele templo, para aquele lugar, seriam ouvidas as suas orações. A gente leu aqui no versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Mas em casa você pode ler depois até o versículo 22, você vai ver que Deus fez uma advertência para Salomão e disse para ele: Salomão, eu estou recebendo esse templo que vocês consagraram a mim, eu vou ouvir as orações que forem feitas por aqueles que estiverem voltados a este lugar. Porém, se o povo me abandonar, se o povo virar as costas para mim, eu vou permitir que esse templo maravilhoso seja destruído. E quando as pessoas passarem no futuro, nas gerações futuras, pelas ruínas desse templo, elas vão se assustar e vão perguntar por quê? Por que que Deus permitiu que esse templo fosse destruído dessa forma, tão completa, e ele fosse completamente arrasado? E aí, vocês vão dizer para os descendentes: Deus permitiu que esse templo fosse destruído porque o povo virou as costas para Deus. Porque o povo de Deus abandonou a Deus. E por isso, essa casa, esse templo, foi assim destruído. E Deus disse que as ruínas ficariam ainda disponíveis para que as pessoas pudessem olhar para aquelas ruínas e seria motivo de zombaria, motivo de motejo, motivo das pessoas ficarem zombando do povo de Deus por terem abandonado a Deus e o templo ter sido destruído. Queridos, passaram-se os anos e foi exatamente isso que aconteceu. O povo que havia recebido a bênção desejada, que estava na terra prometida, começou a achar que não precisava tanto mais de Deus. Começou a deixar Deus de lado, a esquecer dele, a não dar mais a importância que davam antes para Deus. Tem muita gente que na hora da aflição, da dificuldade, busca Deus intensamente.
mas que quando a situação melhora, quando a bênção chega, essas pessoas se esquecem de Deus, abandonam a Deus e passam a dar muito menos importância, muito menos valor para Deus. E foi isso que aconteceu com o povo. E de fato, no mesmo livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, mostra o momento que Nabucodonosor, que era o líder da Babilônia, vem com os seus exércitos e destroem completamente aquele templo. Eles saqueiam todos os objetos preciosos de ouro, de prata, de metais que haviam ali dentro daquele templo. E é uma grande destruição, e o povo é levado para um segundo momento de escravidão, agora de 70 anos, em que eles iriam como cativos para a Babilônia. E foi arrasado e destruído o templo construído por Salomão. Depois dos 70 anos, Esdras, Neemias e Zorobabel voltam com uma parte do povo lá para Jerusalém, lá para Israel, e eles reconstroem o templo. Mas eles fazem um templo mais simples, mais modesto, sem as riquezas que havia antes e bem menor do que aquele templo que havia sido feito por Salomão. Porém, mais alguns anos para frente, quando Herodes, chamado de Herodes o Grande, se torna rei sobre toda a região da Palestina, ele derruba aquele templo mais uma vez, faz um ainda maior do que o que estava ali antes, mas sem as riquezas que havia naquele período em que Salomão tinha feito o templo, mas em termos de tamanho ele era maior. E certo dia, Jesus passando ali perto daquele templo, viu que os discípulos se admiravam da beleza das pedras que ornamentavam aquele templo, e Jesus diz: vocês estão surpresos vendo a beleza desse templo? Pois aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos se assustaram com aquela fala de Jesus. Queridos, em outra ocasião, Jesus estava passando com os seus discípulos pela região de Samaria, e ele ficou ali conversando com a mulher samaritana enquanto seus discípulos foram fazer compras na cidade. E aí, a mulher samaritana, naquela conversa com Jesus, quando percebe que Jesus era um judeu, ela faz para Jesus a seguinte pergunta: escuta, vocês que são judeus, vocês fazem as orações de vocês virados na direção de Jerusalém, porque vocês acreditam que é se voltando para o templo, para a direção onde estava o templo de Salomão, que vocês deveriam orar para serem atendidos. E nós que somos samaritanos, nós, quando fazemos as nossas orações, nós voltamos os nossos olhos na direção do Monte Gerizim, porque nós acreditamos que Deus só ouve oração quando a gente pede direcionando os nossos olhos na direção onde fica o Monte Gerizim. E ela pergunta para Jesus: quem que está certo? Vocês que são judeus e que fazem as orações voltados para a direção de Jerusalém, ou nós que somos samaritanos que fazemos as nossas orações voltados para o Monte Gerizim? E Jesus então responde assim para ela: mulher, a hora vem, e já chegou, e agora é, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, não no Monte Gerizim, nem lá em Jerusalém. Haverá um novo lugar de adoração. E, queridos, a Bíblia nos mostra em vários textos que o lugar onde a presença de Deus ia se manifestar já não seria mais no Monte Gerizim, já não seria mais no templo que eles tanto valorizavam lá em Jerusalém, mas o templo passaria a ser a vida de cada servo e serva de Deus. Cada servo e serva de Deus se tornariam um templo do Espírito Santo. Jesus diz isso em vários textos. Ele diz que naquele que crê, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Em outro texto, a Bíblia diz: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo?
E Jesus ainda diz no Evangelho de João que o Espírito Santo passaria a habitar em nós. Antes ele estava conosco, mas ele passaria a habitar, a morar em nós. Ou seja, nesse período do Novo Testamento, nesse período após o Pentecostes, nós todos que cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos templo do Espírito Santo, porque o desejo dele é morar em nós, é habitar em nós. E eu tenho uma coisa para te contar. Eu tenho uma notícia para te dar. Na verdade, a mensagem vai começar agora. Tudo antes era só preparação. É agora que a mensagem está começando. É agora que ela vai começar. Mas como você está num retiro em casa, você não vai pegar ônibus, você não tem hora para ir embora, então você pode ouvir essa explicação e compartilhar com a gente do que significa isso, esse convite, esse chamado, essa bênção de ser templo do Espírito Santo. Qual é o significado disso? Como é que se vive isso? Como é que se experimenta isso? Veja, queridos, Jesus ele diz em um outro texto, quando ele estava já naquele momento da despedida, ele diz assim: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, Deus faz uma convocação, Deus faz um convite para que todo aquele que é servo de Deus, que é uma serva de Deus, viva uma comunhão com Ele tão profunda, tão verdadeira, tão intensa, tão real, que a presença de Deus transborde das nossas vidas para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Jesus disse isso, que aquele que crê nele, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, se faria dentro de nós uma fonte de água que jorraria para a vida eterna. E esse é o propósito de Deus. Que o seu relacionamento com Ele seja tão íntimo, que o seu relacionamento com Ele seja tão forte, que a sua vida transborde a presença de Deus. Que quando você chegar num lugar onde as pessoas estão ali tristes, desanimadas, quando você chegar ali, você que é templo do Espírito Santo, você que está cheio do Espírito Santo, a presença de Deus se manifesta ali através de você, através das suas palavras, através das suas atitudes. E as pessoas descubram que Deus está vivo através de você. Que as pessoas descubram que Jesus é real através de você. Essa é a nossa convocação. Sermos templos do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia é muito clara quando ela diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. O que significa isso? O que significa me encher do Espírito? Veja, uma coisa é o momento da nossa conversão, em que o Espírito Santo realiza em nós a obra da conversão e nós temos a chance de reconhecer, de receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas existe, queridos, a comunhão com Ele, a caminhada com Ele. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais a presença dele brilha em nós. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, porque estamos envolvidos com outras questões da nossa vida, com outros problemas do nosso dia a dia, às vezes deixando Deus fora da nossa agenda, deixando Deus de lado, a gente às vezes vai se afastando dele e essa presença dele vai se manifestando de forma cada vez mais fraca, porque nos distanciamos dele. Eu gosto muito de um exemplo, e aqueles que já me ouviram pregar com uma certa constância, já me ouviram contando essa história, e eu acho que essa história é maravilhosa, porque ela simboliza muito bem qual é o convite que Deus nos faz para viver em comunhão profunda com Ele após a nossa conversão,
que é o exemplo do Cristo Redentor lá no alto do Morro do Corcovado. Como vocês sabem, eu moro em Niterói, e na cidade de Niterói, quando nós estamos em Icaraí ou ali no bairro de São Francisco, tem uma visão linda, ali no Gragoatá, tem uma visão linda do Rio de Janeiro, uma visão linda do Pão de Açúcar, uma visão linda do Cristo Redentor. Só que quando você olha de Niterói na direção do Cristo Redentor, você vê um Cristo muito pequeno, muito menor do que nós. Nós vemos um Cristo pequenininho lá no Rio de Janeiro. Mas quando nós atravessamos, seja pela ponte Rio-Niterói, ou seja através das barcas, e alguns daqueles que estão me ouvindo já viveram essa experiência, quando nós subimos no Morro do Corcovado, ou até chegando ali no bairro de Botafogo, e nós olhamos para o alto do Morro do Corcovado, nós vemos um Cristo bem maior. Eu, normalmente, quando precisava fazer lá o ajuste das lentes dos meus óculos, quando eu usava óculos, já tem um tempinho que eu não estou usando, mas em breve pretendo voltar a usar quando isso for possível, mas lá no lugar onde eu fazia o exame para ajustar a lente dos meus óculos, era um lugar que fica lá no bairro de Botafogo, tem uma visão linda do Corcovado. Quando eu chegava lá, e já era o momento que estava já escurecendo, quando já estava anoitecendo, e quando era dia, assim, de chuva, de nuvens, queridos, aquela visão do Corcovado iluminado e aquelas nuvens passando ali por ele, tinha horas que parecia que era o próprio Jesus ali flutuando no meio das nuvens. É uma cena muito linda. É uma metáfora, é um exemplo, é um símbolo da presença de Jesus. Mas, queridos, quando alguém sobe lá no alto do Morro do Corcovado, você encontra lá em cima um Cristo imenso, um Cristo enorme, um Cristo de braços abertos, que é muito maior do que você. E por que será que quando eu chego lá no alto do Morro do Corcovado, eu encontro um Cristo tão maior do que eu? E por que que quando eu olhava lá de Niterói, da praia de Caraí, ali do Gragoatá, por que que eu via um Cristo tão pequeno? E por que que no alto do Corcovado eu vejo um Cristo tão grande? O que será que mudou? Veja, só mudou uma coisa. Mudou o quê? Mudou a distância. Porque o Cristo sempre foi imenso, sempre foi enorme, sempre esteve ali, naquele símbolo de um Cristo de braços abertos, que representa esse Cristo que está vivo, que está sim de braços abertos para receber a todo aquele que quiser a presença dele, que desejar buscar a presença dele, que quiser chegar mais perto dele. E cada passo que eu dou na direção desse Cristo, ele fica maior. Ele fica maior porque eu estou dando mais espaço para que a glória dele, para que o tamanho real dele se manifeste para mim. Hoje é só a mensagem de abertura. E nessa mensagem de abertura, eu quero colocar sal na sua boca, querido. Existe um exemplo muito interessante, um homem que fazia a criação de vacas para produção de leite. Ele ficou achando estranho porque as vacas estavam bebendo pouca água, estavam produzindo pouco leite. E ele foi procurar saber o que ele poderia fazer. E um criador de uma fazenda próxima à fazenda dele disse assim: olha, minhas vacas também estavam com o mesmo problema, mas eu consegui resolver e agora elas estão bebendo bastante água. E ele perguntou: então me ensina, o que você fez? O que eu posso fazer para que elas bebam mais água? E ele deu um sorriso e falou: eu passei a colocar um pouco de sal na ração. Colocando um pouco de sal na ração, as vaquinhas sentem sede e elas bebem mais água. Queridos, eu queria de todo o meu coração nessa noite, momento que eu estou compartilhando aqui ao vivo, é uma noite já, eu queria colocar um pouquinho de sal na sua boca. Eu queria que você lembrasse de como foram os momentos mais bonitos da sua vida com Deus. De como foi a intensidade dos melhores momentos do que você já viveu com Cristo aqui nessa terra. De como era aquele momento quando você viveu seus primeiros tempos com Ele. Talvez até você era alguém que cantava cânticos pela sua casa, que tinha um desejo ardente de querer servir a Deus mais e mais. Mas as lutas
os problemas da vida, os desafios, talvez foram matando um pouco daquele seu entusiasmo, matando um pouco da sua alegria, matando um pouco da sua fé, e hoje você já não se sente mais da mesma forma. Talvez hoje, quando você olha para o que você já viveu com Deus em outros momentos da sua vida, você tem a sensação de quem está olhando aqueles retratos velhos, aqueles retratos preto e branco, meio até amarelados, olhando um passado que parece tão longe, tão distante dos seus melhores momentos da sua vida com Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele continua acessível a todo aquele que quiser chegar perto do seu coração. Muita gente quer apenas as bênçãos, quer as mãos de Deus. Mas Deus percebe. Deus, ele consegue identificar quando alguém está querendo não apenas as bênçãos dele, mas querendo chegar perto dele, do coração dele, crescer no relacionamento com ele. Eu acredito que alguns de vocês que estão me ouvindo são pais, são mães. É muito gostoso quando um pai, quando uma mãe tem a oportunidade de dar um presente para um filho, para uma filha, a alegria que aquele filho fica quando recebe o presente. Queridos, mas o pai e a mãe também percebem se aquele filho está chegando perto só por causa do presente, ou quando ele é um filho que tem prazer de estar na presença daquele pai, na presença daquela mãe, quando ele valoriza aquele pai, valoriza aquela mãe. Queridos, a Bíblia nos apresenta Deus como Pai. Sabia que Deus se apresenta na Bíblia para nós? Um Deus que deseja ser nosso Pai. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. As pessoas nascem como criaturas de Deus porque foram criadas por Ele. Se tornar filho, se tornar filha de Deus é um ato de decisão, é um ato de vontade própria, é um ato da manifestação do seu desejo de querer viver assim com o nosso Deus. Eu me lembro muito, queridos, de uma experiência que eu já contei, e alguns que me acompanham nas pregações já me ouviram contar isso, a respeito da minha irmã Valquíria. Eu tenho um irmão mais velho, que se chama Marcos, e tenho uma irmã mais nova, chamada Valquíria, que foi adotada pelos meus pais, e que é para nós uma irmã com todo amor e com todo carinho. Eu celebrei o casamento dela, vivemos momentos maravilhosos e é plenamente parte da família, mas a forma como ela chegou para nossa família, a forma como ela chegou para nossa casa, me faz pensar muito nesse exemplo do desejo que Deus tem de entrar na nossa vida e de ocupar na nossa vida um lugar especial. Quando a Valquíria veio aqui para casa, ela já tinha sido rejeitada em 2 casas, porque ela já tinha 5 anos. E quase ninguém deseja adotar criança com essa idade de 5 anos. Normalmente as pessoas que querem adotar uma criança querem adotar recém-nascido. É muito raro você encontrar alguém que esteja disposto a adotar uma criança que já tenha mais um pouquinho de idade. E, queridos, depois da Valquíria ter sido rejeitada em 2 lares, os pais da Valquíria de sangue haviam morrido de uma forma muito trágica, muito dolorosa. Quando a minha mãe soube que o avô da Valquíria estava querendo entregar ela para que fosse cuidada por alguém que quisesse, minha mãe foi lá. E quando minha mãe foi lá, a Valquíria já sabia que a nova candidata, a mãe, iria lá para conhecê-la. E quando minha mãe chegou lá na casa onde estava a Valquíria com seus 5 anos, veio correndo na direção dela e falou assim: moça,
É você que vai ser a minha nova mãe? É você que vai ser a minha nova mãe, moça? Minha mãe se surpreendeu com aquela pergunta e se emocionou e ficou olhando para aquela menina de 5 anos que estava fazendo aquela pergunta para ela. E minha mãe disse para ela assim: olha, se você quiser, eu posso ser. Se você quiser, eu posso ser a sua nova mãe. E a Valquíria abriu um sorriso e disse assim: eu quero. E abraçou a perna da minha mãe. E foi amor à primeira vista. A Valquíria veio para nossa família e a Valquíria está até hoje conosco. E é uma alegria gigante ter a Valquíria na nossa família. Mas, queridos, foi feita uma escolha, foi feita uma decisão. Talvez alguns dos que estão acompanhando essa mensagem não fizeram essa entrega ainda. Você até tem simpatia pelo Evangelho, tem simpatia pela Bíblia, mas talvez você nunca fez uma entrega específica da sua vida dizendo isso: meu Deus, eu quero que o Senhor seja meu Pai. Eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero experimentar o que é ter Deus como Pai. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, que eu já citei nessa mensagem. Mas outros que estão me ouvindo são pessoas que já entregaram a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Já são cristãos, mas por uma série de situações, aquela alegria, aquele entusiasmo está abafado dentro do seu coração, diminuiu dentro do seu coração. Talvez hoje você não sente mais a presença de Deus com aquela mesma alegria, com aquela mesma intensidade, como você já viveu um dia. E essa série de mensagens, ela tem esse objetivo principal de restauração, de resgatar o seu relacionamento com Deus, de tal forma que você seja nessa terra um templo do Espírito Santo. Queridos, o mundo jaz no maligno. As pessoas estão sem direção e sem rumo, procurando a quem seguir. Mas quando eu e você consagramos a nossa vida a Deus, quando eu e você fortalecemos o nosso relacionamento com Cristo, a presença dele começa a transbordar através de nós. E aquele que está triste, aquele que está sem rumo, vai ver o brilho da presença de Deus na sua vida como uma luz que se acende no meio da escuridão. E você vai ser instrumento para que muitas pessoas também conheçam a Deus, para que muitas pessoas também experimentem a presença de Cristo. Essa é a sua convocação. Que você entenda que você foi chamado para ser templo do Espírito Santo, para viver a presença dele de maneira tão forte que você se torne uma referência para aqueles que te cercam. E esse também é um momento de quem nunca viveu nada disso poder fazer uma entrega da sua vida a Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Quando você vive cheio do Espírito Santo, aonde você vai, a presença de Deus se torna nítida na sua vida. E pessoas que estavam sem esperança, sem forças, passam a ter a chance de conhecer Deus através de você. Você vai se tornando um espelho para refletir a presença de Deus aonde você vai, aonde você passa. E a glória de Deus brilha e se manifesta através da sua vida. E a minha pergunta para você hoje é: você tem vivido essa experiência de ser templo do Espírito Santo? As pessoas hoje, quando olham para você, elas encontram em você essa presença de Deus? Ou será que você é uma lâmpada que está enfraquecida, que está quase apagada e que precisa hoje ser renovado, ser restaurado, ser fortalecido pelo poder de Deus, para que a luz dele volte a brilhar de forma clara e intensa na sua vida? E vem mais uma pergunta: o quanto você quer isso? Qual é o tamanho do desejo que existe no seu coração de que isso mude e de que a presença de Deus seja mais forte e mais intensa na sua vida? Será que você tem um desejo passageiro, momentâneo? Ou é um desejo realmente forte, intenso,
de quem realmente quer isso, de quem está disposto a buscar. Qual o tamanho do desejo que existe dentro do seu coração? Eu quero orar nesse momento. É o início de uma jornada. Nós vamos compartilhar uma série de mensagens, ouvindo e aprendendo aquilo que nos distancia de Deus, como superar os obstáculos, como vencer o desânimo, a tristeza, os desafios, para viver de uma maneira plena o significado dessa expressão ser templo do Espírito Santo. Você quer? Participa conosco dessa jornada. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos conceda isso. E eu creio que Ele já está começando a trabalhar na sua vida, no seu coração. E muitas coisas já estão começando a ser restauradas pelo poder de Deus na sua vida. Vamos orar, queridos, consagrando a Deus esse plano e esse propósito. Deus Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, não são as minhas palavras que podem mudar a vida de quem está me ouvindo. Eu não tenho nenhuma capacidade para isso, mas o Senhor tem. O Senhor é Deus. O Senhor continua vivo, Pai. O Senhor não é um Deus morto. O Senhor não é uma lembrança. O Senhor não é, Pai, uma fantasia. O Senhor é um Deus de verdade, que se manifesta na vida daquele que crê e que derrama de forma transbordante o Espírito Santo sobre a vida de quem valoriza isso, de quem deseja viver a intensidade da comunhão e do relacionamento com o Senhor. E Pai, nós estamos aqui porque nós queremos isso. Queremos ser templo do Espírito Santo. Queremos ser uma referência para aqueles que estão ao nosso redor, para que eles encontrem o Senhor através de nós. E clamamos o Teu socorro, Pai, a Tua orientação, o Teu fortalecimento sobre as nossas vidas. Lava das nossas vidas tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de viver esse relacionamento mais íntimo e mais profundo contigo, Pai. Senhor, nessa mensagem nós fomos chamados a refletir sobre como está a intensidade da Tua presença no nosso coração. E aqueles que viram, Pai, que essa presença estava enfraquecida, nós estamos Te buscando porque nós queremos mudar isso, Pai. Porque tem pessoas, amigos nossos, pessoas queridas de cada um de nós, que estão precisando também da Tua presença, e nós precisamos estar fortes para sermos instrumentos Teus na vida dessas pessoas, Pai. Clamamos que o Senhor nos ajude a conseguir isso, a viver isso, a Te honrar, a Te glorificar com as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a viver nesses dias, Pai, em que o mundo está lá fora celebrando o carnaval. Nós queremos celebrar e buscar a Tua presença, Pai, viva, se renovando e se restaurando, Pai, para cada um de nós. Nós queremos viver os melhores momentos da nossa vida contigo, Pai, porque o melhor não precisa ser aquilo que já passou. O melhor pode ser agora, Pai. E é isso que nós clamamos. Que cada um de nós consiga viver, Pai. Que o Senhor nos oriente nessa série de mensagens, Pai. O que podemos fazer? O que nos cabe fazer para que a Tua presença venha forte, transbordante, Pai, sobre cada um de nós. O Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, com a alegria da Tua salvação, Pai. Queremos viver assim e cremos no Teu poder de realizar essa restauração em nós, Pai. Guarda e protege esse desejo dentro de nós, Pai. Ajuda-nos a conseguir viver isso e a nos tornarmos instrumentos para auxiliar a outros que estão entristecidos, Pai. Que também eles se fortaleçam no Senhor, Pai, e depois ajudem a outros, como foi dito aqui. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu nem sei quanto tempo que passou, a gente já está encerrando, a mensagem já foi concluída, teremos a bênção final, mas antes da bênção final, eu queria compartilhar uma mensagem rápida com vocês. Várias pessoas têm me procurado, amigos e pessoas queridas que têm acompanhado a minha trajetória, porque sabem que agora eu não estou mais trabalhando lá na congregação,
de Trindade, onde eu estive durante algum tempo e foi um trabalho muito abençoado, muito feliz. Mas agora o foco do meu trabalho vai ser através da internet. Eu tive um sonho, alguns eu já tive a oportunidade de contar. Eu tive um sonho em que eu entrava ali no templo da Primeira Igreja Batista de Niterói. No meu sonho, o templo estava completamente vazio, mas os bancos da igreja estavam voltados para o lado de fora. E eu fui caminhando e a direção onde o púlpito deveria estar, ele não estava. No meu sonho, o púlpito estava na parte de trás da igreja, da parte que é voltada para a rua, para a calçada, e ali naquela parte alta, naquele hall, onde as pessoas passam para entrar no templo, no meu sonho, o púlpito estava ali e também estava voltado para o lado de fora. E eu subi naquele púlpito e eu comecei a pregar, e pessoas começaram a vir ali da rua Amaral Peixoto e das ruas ao redor no meu sonho, e ficar ali na porta, na rua ali, em frente à igreja, para me ouvir pregar. E eu sentia, eu via uma alegria muito grande naquele povo que estava ali me ouvindo. Quando eu acordei e fui orar, Deus falou de maneira clara no meu coração que o meu tempo trabalhando ali havia se encerrado e que o meu púlpito seria, a partir de agora, através da internet. E foi o que aconteceu. Eu fui desligado lá do trabalho, da congregação, e agora estou aqui com vocês. Estive longe para poder estar mais perto. E agora a minha fonte de sustento será através da internet, desse trabalho realizado na internet. Por isso, apenas aqueles que desejarem apoiar o meu trabalho, aqueles que me conhecem, aqueles que já foram abençoados através das minhas mensagens, aqueles que têm o desejo de apoiar essa nova fase da minha vida, eu vou compartilhar o meu Pix para que você tenha a chance de apoiar o trabalho, mesmo se for um valor pequeno, sendo feito de coração e sendo feito por muitos, faz uma diferença enorme, faz uma diferença muito grande. Então, se você deseja apoiar essa nova fase do meu trabalho pastoral através da internet, eu vou compartilhar o meu Pix com você. É o meu CPF. O número é 070 765 527 79. Vou repetir. 070. A emoção é tão grande que eu confesso para vocês que eu tô me atrapalhando um pouquinho, mas falei o número corretamente. É 070. Me ajuda aí, Lucas, você que está aí na técnica. 765 527 79. E mesmo se for um valor pequeno, se você fizer essa oferta como algo que for de coração, isso vai me abençoar muito e vai fazer toda a diferença para mim e para minha mãe nesse momento da minha vida. Vamos receber a bênção final. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus e perversos te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te e para fazer o que está além das tuas forças. Que assim te abençoe e te proteja. O misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, queridos. Amanhã, por volta das 8 da manhã, teremos a segunda mensagem dessa série. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito. Fique na paz. Amém.